Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gestão de resíduos. Hoje nós vamos continuar com o tema caracterização, composição, quantificação e estimativa dos resíduos. Essa é a nossa parte 2 da aula 6. Então, na primeira aula a gente viu essa parte de caracterização e composição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de quantificar esses resíduos. Então, a quantificação ela é o momento em que forma-se toda a logística de resíduos da nossa obra. É por meio dela que a gente vai estabelecer, por exemplo, o tamanho do recipiente, a frequência da minha coleta, a melhor forma de transporte, seja ele interno ou externo. Então, essa quantificação ela tem que ser feita na fase de anteprojeto, na primeira fase de projetos, antes da minha obra iniciar. E esse controle dos resíduos ele pode ser medido em massa ou em volume. O que acontece? Eu preciso dessas medidas para justamente saber o tamanho dessa equipe de gerenciamento, como que vai ser feito o transporte dos resíduos, para que eu possa ter um detalhamento executivo para o meu PGR, para o meu plano de gerenciamento de resíduos. Então, muitas vezes, essa estimativa ela é baseada ou em experiências anteriores da nossa obra ou em alguns modelos prognósticos. Depois, quando a obra já está em andamento, a gente consegue controlar essa quantidade de resíduos gerados. Então, o projetista, né, o planejador da obra ali, quem está controlando esse cronograma, ele tem que rever periodicamente o desempenho dessa equipe e também fazer as adequações necessárias para a estrutura de gerenciamento. Por questões práticas, o cálculo volumétrico dos resíduos normalmente é expresso em metros cúbicos. Porque quando a gente trabalha com controle de massa, eu precisaria de uma balança na obra e nem sempre eu tenho isso disponível. Tá? Existe um modelo de Cheng Ma de 2013 que agrega a essa estimativa de resíduos parâmetros como a capacidade dos caminhões transportadores, o valor monetário associado à disposição, a transporte, as características de resíduos, tipo, densidade, etc. Então, ele é um modelo que também atua com a parte de BIM, que é uma tecnologia, né, uma tendência no setor. As maiores estimativas estão relacionadas a correlações com a área construída do empreendimento. Tá? O Lee et al., de 2003 também, eles correlacionam a geração de resíduo com a área coberta construída, que eles chamam de Gross Floor Area. Um outro método também muito conhecido no Reino Unido é o Smart Waste. E, de maneira geral, todos esses métodos eles vão descrever e correlacionar características da obra e os fatores que supostamente influenciam na geração de resíduos da nossa obra. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns modelos e depois a gente vai fazer a estimativa de cálculo. O primeiro modelo que eu vou trabalhar é o de Latas, de 2011. Ele propõe um modelo analítico para estimar a geração de RCD e ele tem como suporte uma lista europeia de resíduos, né, conhecida como LER. Esse método ele é iniciado a partir de duas variáveis: a quantificação de edificações ou de canteiros de obra e os respectivos materiais de construção e componentes que já são classificados segundo o tipo e a quantidade. E a segunda variável são os processos de transformação desses materiais ao longo da obra. Então, a primeira variável eu vou obter a partir das planilhas orçamentárias, então aquele levantamento de quantitativos que nós já fazemos. E a segunda, a partir dos fatores de transformação, que vai depender da fonte geradora e do meu resíduo. E isso inclui o meu processo construtivo. Um outro método existente é o método de Solis-Guzman, também conhecido como modelo de Alcors. Ele calcula 3 indicadores básicos: o volume demolido, o volume de restos ou destroços e o volume de embalagem. Entre parênteses, a gente tem as siglas aqui que eles normalmente utilizam. E eles classificam, permite a classificar os resíduos, né, dos 3 tipos associados a 3 fontes: um volume aparente de resíduo demolido, um volume aparente de restos ou um volume aparente de embalagens. Nesse modelo, o volume demolido ele sempre vai se referir a um processo de demolição. O volume de destroços
ele se refere a perdas, recortes ou quebra de material durante a execução do serviço, incluindo o solo de escavação. E o volume de embalagem é aquele material de embrulho, latas, pallets, que foram utilizados para condicionar ou para transportar o nosso material. Então, essas 3 classificações, elas derivam do volume aparente construído, tá? E esse sistema, né, utiliza a parte de quantidade de item por unidade diária. Então, eu sempre vou me valer da quantidade de serviço executada, que é feita também a partir do orçamento da minha obra. O terceiro método é o método de Baez et al., 2012. Ele é um modelo preditivo desenvolvido para estimar resíduos em obras ferroviárias. Apresenta 2 opções para o cálculo de resíduos, uma para uma estimativa volumétrica, outra para a estimativa em massa. O prognóstico ele é realizado a partir das características do projeto da ferrovia, que são denominadas no modelo de unidades funcionais. Então, eu vou levar em consideração o comprimento da ferrovia, número de juntas, viadutos, entre outros. Não é um modelo muito utilizado em edificações leves ou convencionais, que é o que a gente está se atendo aqui. Temos também o modelo de Lee, que eu citei lá no começo. Ele é um método para estimativa da quantidade de resíduos com base na área de piso coberta do empreendimento, então o Gross Floor Area. Vão incluir paredes externas e exclui telhados. A estimativa nesse método ela é diferenciada em razão da classificação em 2 categorias. Eu classifico materiais do tipo majoritário, que eles chamam de major, e o minoritário, que é o minor. E estão relacionados à quantidade adquirida de material. A geração de resíduos associada ao tipo que é majoritário, eles são calculados a partir da quantidade que eu adquiri de material. Os itens minoritários, eles são estimados a partir de um percentual da quantidade total de resíduos da construção. Esse método ele é dividido em 3 etapas. A primeira consiste no cálculo da quantidade total de resíduos gerado. A segunda, nós calculamos a taxa de geração de resíduo por área de piso coberta. E na terceira etapa, uma taxa de geração de resíduo para esses materiais majoritários. Então, um método em 3 etapas. O quarto método que nós vamos falar é o método de Nagali, de 2012. Ele é um método que nós vamos desenvolver aqui um cálculo. Ele é um método objetivo para a estimativa de geração de resíduos antes do início da obra, em que eu busco uma correlação dos principais itens que interferem na geração de resíduos da obra. Ele foi desenvolvido a partir de um histórico de obras nas quais o autor trabalhou e ajustou os coeficientes. Então, ele fala que a quantidade estimada de um resíduo é definida por X. Cada fórmula ela deve ser ajustada à realidade da obra. A vantagem de utilização desse método é que ele permite compatibilizar a equipe e a gestão da construtora e entender e avaliar esse parâmetro aí para as demais construções que a empresa vai realizar. Então, eu tenho aqui o X como a quantidade estimada para o resíduo, um KE é um fator de equipe, que é determinado para a equipe da construtora, o fator KP, que é um fator de processo, também é em função do tipo de processo construtivo que eu estou adotando, um fator KF, que é um fator de fiscalização, que está em função do nível de controle que eu tenho dessa obra, um fator KC, que é o fator de cronograma, que está relacionado à flexibilização temporal de execução da atividade, está relacionado à parte de planejamento de cronograma da minha obra. E eu tenho o valor de Q, que é uma unidade de referência, que é tomada por base na definição da quantidade total de resíduos. Então, por exemplo, para a gente fazer a quantidade de resíduos associados a reboco em uma casa, eu tenho sempre como referência a área de parede e teto. Para gesso acartonado, eu vou utilizar a parte, né, como forro. Então, eu vou tomar a área de forro que foi executada. Se eu for fazer resíduo de escritório, eu vou ter que levar em consideração o número de funcionários, duração da obra, as estruturas de canteiro, entre outros. Então, ele está ligado a esses processos. O parâmetro T, ele representa a
recorrência do resíduo, ou a periodicidade desse resíduo. Ele é o inverso da frequência. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma ferramenta que tem uma durabilidade de 6 meses. E a obra vai durar 12 meses. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma enxada. A enxada, ela, né, quebra o cabo, etc. Então, a recorrência de geração do resíduo de uma enxada é a cada 6 meses, ou seja, o meu T vai ser 2. Eu vou ter uma recorrência de geração de resíduo 2 vezes, já que eu tenho uma duração de 12 meses. Então, o T ele equivale ao número que o evento vai se repetir ao longo da obra. Se não tem repetição, o T é sempre 1. E o parâmetro S, ele vai me representar a quantidade de resíduo que está associado à minha sobra de material. Então, por mais que eu possa empregar ou reutilizar essa parte em outra obra, existem alguns ajustes que são feitos na obra, ou recortes, que são considerados sobras, que ou podem ser entregues para o cliente como peça de reposição, ou eu vou ter que considerar isso como, né, essa sobra de material mesmo. Por prazo de validade, ou porque eu não tenho como, o pedaço é muito pequeno e eu não tenho como aplicar essa questão de aplicar isso em outro local. Então, para esses casos, eu tenho a inclusão desse material sobressalente ao quantitativo de resíduos da minha obra. Então, essa é a nossa fórmula. O fator S, ele depende também da política de compras da minha empresa. Então, ele depende de como a construtora gerencia os materiais na obra. Se eu faço aquisição, como é feita essa entrega em pequenos lotes, compras a granel, estoque em loco, entrega em pequenas quantidades, etc. Então, quanto maior a quantidade de peças sobressalentes para repor peça quebrada, defeituosa ou execução de recorte em caixa, etc., maior vai ser esse fator S. Então, ele é um percentual do valor total adquirido. Um exemplo bem prático, as construtoras normalmente adquirem 5% a mais daquele quantitativo de bloco cerâmico para execução ou aquele 10% a mais de revestimentos cerâmicos, né? E a gente denomina no modelo isso de TP, que é a minha taxa percentual de perdas. Então, o S vai ser o meu TP vezes o P, que é o meu percentual de transformação dessas sobras em resíduos, vezes o Q. O S está ligado, por exemplo, quando a gente está mexendo com a parte de orçamento ou planejamento, àquela porcentagem de perda que a gente considera, né? Então, está relacionado a isso. Em relação aos fatores, o autor, o Nagari, ele tem algumas tabelas que ele fez esse coeficiente tabelado. Então, aqui eu vou passar para vocês rapidinho essas tabelas que o autor tem. Então, o nosso fator KE, ele está relacionado ali ao nível de experiência da equipe. Então, eu tenho uma equipe inexperiente ou pouco treinada ou uma equipe experiente e treinada. E o tamanho da equipe, se ela é inferior à necessidade, se ela está compatível com a necessidade ou se ela está superior à necessidade. E aí, de acordo com o que eu tenho na minha obra, eu vou obter esse fator KE. Em relação ao KP, que é o nosso tipo construtivo, a natureza da minha atividade é extremamente importante. Então, aqui nós temos alguns valores de KP, tá, para diferentes atividades e a correlação dele com a quantidade de resíduo. Quando eu tenho perda de processo controlado, eu posso definir o KP a partir de um desperdício que a gente chama de intrínseco, que é um outro quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, de acordo com o processo construtivo, se for uma alvenaria de bloco cerâmico, vidro, forro, eu tenho ali o KP. Se eu tenho perda controlada, eu posso pegar o KP em função à quantidade de desperdício, a essa porcentagem. Então, se eu estou considerando 10% de perda, 2% de perda e etc., eu vou pegar o KP em função dessa porcentagem de desperdício. Em relação à frequência de fiscalização ou auditoria da obra, seja ela externa ou externa, a gente tem o fator KF. Então, empresas que possuem certificação de qualidade, ISO, PBQPH, dentre outros, elas estão habituadas a promover essas auditorias contínuas, visando o aprimoramento das atividades e também garantir ali a sua qualidade.
E também com a disseminação dos selos de certificação ambiental, a gente já falou de alguns deles, como o LEED, o Aqua. Essa prática de auditoria também a gente tem uma intensificação dela. Então, nesses casos, é comum esse ambiente de trabalho estar sobre uma vigilância para a questão de qualidade. Então, consequentemente, eu também tenho uma vigilância em relação ao desperdício, desde que eu tenha aqueles treinamentos adequados e o acompanhamento dessa fiscalização. Então, aqui ele também sugere o fator KF em relação à fiscalização, se ela é escassa, esporádica, regular ou se ela é permanente. Em relação à influência do cronograma de obra sobre a geração de resíduos, o que a gente considera? O KC está ligado ao risco de atraso do cronograma físico-financeiro. Então, quanto menor aquele tempo que eu tenho disponível para executar minha tarefa, maior o risco que eu tenho do não cumprimento. Então, as atividades que compõem o caminho crítico do meu planejamento, elas necessitam de maior atenção para o cumprimento dos prazos, senão, consequentemente, eu tenho um atraso no cronograma. E, normalmente, tem mais negligência quanto à gestão de resíduos, que é colocada em segundo plano, porque eu preciso ali cumprir um prazo, um cronograma fixo. Então, o caminho crítico, ele é a minha linha temporal com atividades que têm que ser seguidas sequencialmente, senão eu vou comprometer o cronograma da obra. E aí, consequentemente, eu tenho que ter uma atenção ali especial nessa etapa também para a questão de resíduos. E aí, o KC, ele reflete isso. Se eu tenho um prazo flexível e longo, com atividades no caminho crítico, se é com atividades fora do caminho crítico, se são atividades de curta duração no caminho crítico ou atividades de curta duração fora do caminho crítico. E aí eu tenho esse KC relacionado ao meu cronograma de obra. Para a gente fazer um exemplo aqui, eu coloquei um exercício, tá? Que é a construção de um muro de divisa em blocos de alvenaria cerâmica. Então, aqui estão as dimensões 9 por 14 por 19 e vão estar assentados sobre a argamassa com a espessura de 1 centímetro. O muro ele tem que ter 2,10 de altura e 30 metros de comprimento. O que nós vamos fazer aqui? Estimar a quantidade de resíduo do muro, que será executado por 2 profissionais que são experientes e treinados, sem limite de tempo para a conclusão do trabalho. A construtora ela não possui qualquer programa de qualidade ou certificação e nem atividade de fiscalização. E eu vou desconsiderar a parte de revestimento. Então, nós vamos fazer aqui só para o assentamento. Primeira coisa que nós temos que fazer é elencar que nós temos basicamente 2 tipos de resíduos nessa atividade, resíduos cerâmicos e argamassa de assentamento. Então, vai depender ali da quantidade de material que eu vou usar na minha atividade. Primeiro, eu vou quantificar a parte de resíduo cerâmico. Então, a primeira coisa é pegar a nossa área do muro, que é a altura vezes o comprimento. Então, a minha área do muro é de 63 metros quadrados. E eu já sei que 1 metro quadrado corresponde a 38 blocos. Então, eu tenho aí a área do muro equivalente a 2.394 blocos. Isso aqui, gente, é aquele levantamento de quantitativo que vocês já fazem lá em orçamento e planejamento, tá? O volume de material vai ser o número de bloco vezes o volume de um bloco. Então, eu calculo, eu já tenho o número de blocos vezes o volume. Eu tenho aqui o volume de material de 5,7 metros cúbicos. Então, eu vou calcular aqui primeiro o meu parâmetro S. Vou admitir que eu tenho 5% a mais de compra de material para suprir as quebras, recortes, etc. E que 20% é resíduo da minha obra. Então, aqui eu já tenho que o meu TP é 0,05 desses 5%. O meu P vai ser de 20%, que é a minha perda, vezes a quantidade, o Q, que é 5,7. Então, o meu S já tenho que o meu S é 0,06. O resíduo só vai ser gerado uma vez nessa obra, o meu T é 1. Indo lá naquelas tabelas, que a equipe é experiente e não tem restrição de tempo, eu vou retirar os coeficientes. KE 0,9, o muro é em alvenaria cerâmica, KP 1,15, e atividades de fiscalização esporádica, eu tenho KF de 1,1. A atividade de execução do muro não vai comprometer o cronograma da obra, então ela está fora do caminho crítico. Então, o meu KC vai ser 1. Aplicando a fórmula, a gente tem aqui a substituição dos valores de KE, KP, KF e KC, tá? O Q, meu quantitativo, o T, 1 e o S que nós já calculamos. Substituindo na fórmula aqui, a gente tem
o nosso valor final para a cerâmica. Fazendo a mesma raciocínio para os resíduos associados à argamassa, o que eu vou ter? O volume de argamassa, que é a espessura da camada de assentamento, vezes a minha superfície. Espessura já tinha sido definida no enunciado, que era 1 centímetro. Então, para fazer um muro de 2,10 de altura, cada bloco tem 14 centímetros de altura, vão ser necessárias 14 fiadas de bloco, 14 camadas de argamassa, admitindo ali que o muro é assente sobre uma viga baldrame. A superfície horizontal de aplicação vai corresponder ao quê? Em planta. Quantidade de fiadas vezes a espessura da camada, vezes a área de aplicação, que é a largura do bloco vezes o comprimento do muro. Então, com isso, eu calculo o meu volume horizontal de argamassa. Para cobrir todo o comprimento do muro de 30 metros, são necessários 150 blocos de 19 centímetros de comprimento. 1 centímetro de argamassa entre os blocos, que dá 149 intervalos. De novo, gente, de onde eu tiro essas fórmulas, esses cálculos? Lá do levantamento quantitativo, vocês já fazem isso em orçamento e planejamento. Tá? Então, calculo o volume vertical da argamassa e calculo o volume total de argamassa. Calculado o volume total de argamassa, que é o meu quantitativo já levantado, isso aí vocês já fizeram para fazer um orçamento, eu vou colocar aqui que eu estou produzindo 10% a mais e que eu tenho 15% virando resíduo associado ao processo. De novo, calculo o meu fator S. Os fatores KE, KP, KF, KC nós já tínhamos admitido para a equipe, para as atividades do cronograma, só substituir na fórmula. Então, nós temos aqui os resíduos associados à execução do muro, 0,06 metros cúbicos de argamassa e 0,49 metros cúbicos de bloco cerâmico. E assim nós fazemos o levantamento dos resíduos. É claro que quando eu tenho isso feito e aplicado em diversas obras, a construtora já tem até a porcentagem de resíduos que a sua equipe gera. E aí, com isso, fica mais fácil de fazer o levantamento ou a estimativa para o meu plano de gerenciamento. Por quê? É a partir desses resíduos e das etapas da obra, daquele cronograma, é que eu vou definir qual é a área que eu preciso para colocar o meu resíduo e como eu vou construir o layout do canteiro. É o que nós vamos falar nas próximas aulas. Vejo vocês lá. Bons estudos. Até logo!